Muito bem, muito bem, muito bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom final de tarde. Nesse dia 20 de janeiro de 2021. Vamos fazer mais uma live com a Mariane Castilhos. Vamos falar hoje um assunto muito interessante. Vamos conversar hoje a respeito de vida fora da Terra. Muito bom. O ano que passou, o ano de 2020, foi um tanto quanto conturbado, né? Mas eu acredito que mais conturbado ainda possa ser as nossas dúvidas e incertezas. Vocês já estão cansados de ouvir falar sobre isso? Manda aviãozinho para quem você quiser. Por favor, é um favor que você nos faz, tanto para mim quanto para a Mariane. Além disso, deixe aí as suas dúvidas, fale aí de suas dúvidas. E também mande coraçõezinhos, milhões de coraçõezinhos, para que a gente possa conversar sobre isso. Tudo bem, Silvia? Como é que está você? Tranquilinha? A Alma Isa, que acabou de entrar. E a Mari? Cadê a Mari? Vamos ver onde é que está a Mari. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá aqui, Mariane. Mari, vamos te chamar aqui, Mari. Vamos começar a convidar. Cadê? Como é que eu faço aqui para convidar? Eu sempre me bato aqui. Mari, manda aqui para mim um fato para que você participe aqui do nosso bate-papo. Por favor, tá? Que eu não estou conseguindo aqui acessar. Isso, Mariane enviou uma solicitação. Visualizar. Aguardando a Mari. Vamos lá, aguardando. Mariane Castilhos. Vamos começar. Olá, tá entrando, atenção, vai entrar. E antes de entrar a Mari, nós vamos fazer uma brincadeirinha. Tudo bom, Mari? Como é que tá você? Tranquilinha? Tudo bem, e você? Tudo tranquilinho. Eu quero só colocar uma musiquinha para a gente começar a falar sobre os assuntos. É aquela musiquinha? Tá escutando? Tô. Estrelas. Então, essa música, para quem não sabe, essa música pertence à série de televisão, uma série famosa, chamada de Arquivo X. O Arquivo X, a base do Arquivo X, são documentos da Força Aérea Norte-Americana a respeito de fenômenos estranhos. Fenômenos que eles não conseguiram explicar. E esse Arquivo X, esses fenômenos fizeram parte de um programa norte-americano que foi chamado de Blue Book, ou o Livro Azul. Né? E alguns temas dessa pesquisa, ela vazou ao público, e aí o autor conseguiu fazer o Arquivo X. Maravilhoso. Para quem gosta desse assunto, é um assunto fantástico. Mas, Mari, vamos lá. Como é que você está, menina? Tudo tranquilinho? Tudo tranquilo, e você? Olha, em 2021.
Cheguei! Eu também. Chegamos em 2021. Ó, Mari, esse Pedro que acabou de entrar aí, esse Pedro é um carinha muito 10. Ele é meu neto. Oh, prazer, Pedro. Ele é o mesmo Pedro que está no meu livro, né, Do do livro Histórias que as História das Estrelas Estrelas. Contam. Ele é o personagem do livro. Né? Olha Esse só. piá é 10. Deixa eu mandar um tchauzinho aqui para ele. Mandei um tchauzinho aqui para o Pedro. Muito bem, Mari. Mari, o assunto de hoje é bastante interessante. Oh, Nós vamos conversar a respeito de vida fora da Terra, sim. né? E dentro da Terra também, Uhum, porque é inseparável sim. nós falarmos da vida lá fora e da vida aqui dentro. E nós vamos começar, Mari, com o seguinte: o arquivo X, ele tem por base uma frase que eu coloquei inclusive nos nossos posts. E essa frase diz o seguinte: a verdade está lá fora. O que você entende por isso, Mari? Olha, já quer me pegar, né? Logo de início, né, Jackson? Você e suas perguntinhas. Bom, na verdade, o que eu penso é que fora da onde, né? Lá fora, fora da onde? É um pouco complexo, né? Porque a gente, no autoconhecimento, por exemplo, a gente fala direto que existe, que a verdade está dentro de nós, está inserida dentro de nós. Mas se tudo que existe somos nós e nós somos todos um, então tudo que está fora é o que está dentro e o que está dentro é o que está fora. Meio papo de louco isso, mas é meio voltado assim pelo que eu penso, né? Então, o que está fora é um reflexo do que está dentro de mim, daquilo que eu acredito também. Então, analisando por esse lado, eu vejo que somos todos irmãos. E somos irmãos tanto terrestres como, né, interestelares. Nós temos nossos irmãos interestelares, para quem acredita neles ou não. E.T. Pony House. Então, eu penso muito por esse lado, assim, sabe? Eu gosto muito de pensar que existe algo além daquilo que a gente está vendo. Eu consigo sentir além daquilo que eu vejo, né? Na própria Bíblia fala, né, que nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu acredito muito na extensão disso cientificamente, porque se existem multigaláxias, multiversos, como haveria um planeta onde só houvesse nós, só nós, seres humanos? Sendo que já vieram os dinossauros, eles já foram extintos. Travou. A Mari travou. Só um instantinho, a gente já volta. Isso, voltou, travou. Você parou em Parei aonde? dinossauro. Então, se Dinossauro. Que eles já foram tiveram extintos. dinossauros, já tiveram desenhos dentro de pirâmides, desenhos dentro de cavernas que nos conectavam a isso, né? Até da dimensão da mente do ser humano endeusar determinadas coisas, por exemplo. Quem sabe se determinados deuses. Travou de novo. Tua conexão não tá legal, Mari. Travou de novo. Determinados deuses. Travou de novo. Eu vou falar daqui. Seguinte, gente. A Sandra está dizendo que acredito que tem muitos outros. Veja, Sandra, pessoal, dá um joinha aí se está conseguindo me ouvir, se a gente está conseguindo fazer
o contato. Sandra, dá um ok. Alma, dá um ok aí. Se está me escutando. Vamos lá. Vamos lá. Por isso que eu não gosto de fazer live nesse horário. Mas vamos lá. Bom, veja. Uma das maiores dificuldades que nós tivemos... Oi, voltou. Voltou? Voltou. Pode continuar, Voltou. já que depois eu termino. Então, veja, Mari, uma das maiores dificuldades que nós Tá tivemos... ruim a internet, meu Deus. Tá, aqui tá tranquilo, que eu tô do lado do roteador, né? Então, aqui é Gente, hoje aqui difícil. tá terrível. O que é isso? Chuva, Socorro! chuva. Socorro! Mas então vamos lá. Então veja, uma das maiores dificuldades que nós estamos tendo no próprio combate à pandemia é a dúvida. Existe a dúvida fundamentada, certo? E existe aquela dúvida que é o achismo. O nosso problema hoje é que nós estamos muito no achismo. Sim. Né? Eu acho que não vai. Eu acho. Duvidar, cara, é a melhor coisa que tem. Não podemos esquecer que Tomé duvidou de Cristo, da ressurreição de Cristo. Tomé teve que pôr o dedo na ferida para se convencer que Cristo realmente tinha voltado. Agora, em instante algum, Tomé Sim. desacreditou de Cristo ou Tomé desqualificou Cristo. Então, dentro desse aspecto, é bastante interessante a gente falar em dúvida. Nós temos que duvidar. É a dúvida que nos leva a procurar outras coisas. Por exemplo, Mário, você sabe há quantos anos eu estudo exobiologia? Não, eu sei que há 40 você estuda física quântica, agora exobiologia, não sei. A exobiologia eu comecei a estudar, eu tinha 13 para 14 anos. Então, quer dizer, eu vou fazer 62 agora, né? Então, todo esse período eu estudo exobiologia. Eu já fui conferencista numa reunião aqui em Curitiba e na conferência não gostaram muito de mim, porque eu sempre fui muito científico nas coisas. Então, o que eu vou falar hoje aqui, o que nós vamos conversar hoje aqui, é primeiro, vamos lançar muitas dúvidas, certo? Até em Muitas nós dúvidas, mesmos, né? né? Temos que ter. E o que eu vou falar é de ciência, propriamente dita. O que a ciência tem a nos falar sobre vida fora da Terra, né? Antes disso daí, Mari, você já ouviu falar de um troço chamado de NASA? Oh, direto. Em tudo Você quanto sabe é o que é a NASA? filme, série, né? Eles, até uma das questões que eu ia falar, que a internet estava ruim, né? Existe também um inconsciente coletivo que vem sendo trabalhado também em relação à vida extraterrestre, né? Por isso tem tanto filme, tanta série que fala sobre a existência, até como uma forma de preparar, porque provavelmente a NASA tenha muitos relatos, né? De pessoas contactadas ou de pessoas que viram, né, que tiveram essas visões até de âmbito coletivo mesmo, não só sozinhas, né? Então, eu acredito que venha sendo bem proposital mesmo, um preparo do inconsciente coletivo para aceitar melhor essa questão da existência da vida extraterrestre. E é exatamente por isso que eu toquei na NASA, porque hoje existe uma, como é que eu vou dizer, uma desqualificação das grandes entidades científicas
Como é o caso da NASA, é o caso do CERN, é o caso da Agência Espacial Russa. E isso é um fenômeno mundial. Isso não é uma coisa aqui no Brasil. Veja, não estou discutindo se está certo ou está errado. Isso não cabe a mim discutir. Uhum. Certo? Não, eu tenho minhas convicções, a Mari tem as convicções dela, e nem por isso a gente vai se degladiar. Ao contrário, muitas vezes eu falo coisas que a Mari duvida, muitas vezes a Mari fala coisas que eu duvido. E isso provoca o nosso crescimento. Daí E é vocês podem me saudável. perguntar, daí vocês podem me perguntar, e o que isso tem a ver com vida fora da Terra? Isso tem tudo a ver com a vida fora da Terra. Então, o que nós vamos falar da vida fora da Terra é coisas tipicamente científicas, certo? Nós vamos fazer uma viagem com vocês da seguinte maneira. Você vê, há bem pouco tempo atrás foi colocado que foi descoberto protótipo de vida em Vênus. Né, que foi descoberta uma substância química que ela é ela é o início da vida conforme nós conhecemos. Daqui a pouco eu falo da vida conforme nós conhecemos. Essa substância é a fosfina. Para quem não sabe a fórmula, é P de fósforo, H de hidrogênio, 3. É um fósforo para 3 átomos de hidrogênio. A fosfina, da mesma forma que a amônia, NH3, ela interfere na vida conforme nós conhecemos. Tá? A Cleide está perguntando, você acenou para... Ah, não, isso daí foi eu que mandei um aceno para ela. Então, veja, a fosfina, ela é uma substância que nós, por exemplo, você, eu, todos que estão nos vendo agora, possuem essa substância como um subproduto das nossas reações orgânicas. Certo? Então, por exemplo, você já ouviu falar, hoje à noite vai ser genial, você já ouviu falar em fogo facto? Já ouvi, mas não sei do que se trata. Não sabe o que é. E boitatá? Boitatá e fogo facto nada mais é do que a incineração de duas substâncias químicas. Uma é o metanol e a outra é a fosfina. Então, o fogo facto é muito comum em cemitérios antigos, porque o corpo se degrada e, junto com a degradação do corpo, há dois subprodutos muito intensos. Um deles é o metanol, que é um álcool, e o outro é a fosfina. Quando os dois se unem com o oxigênio, eles se incendeiam. Então forma uma labareda de fogo que, putz, ninguém sabe de onde que é. Por isso que é fogo facto. É o fato do fogo. Né? E o boitatá, o tal do boitatá, tem que existir em regiões onde exista muita matéria orgânica no solo. Muita folha em decomposição, muita matéria orgânica no solo. Quando essa folha entra em decomposição, faz a mesma coisa que o nosso organismo, produz o metanol e a fosfina. E aí ele forma bolsões de gás embaixo das folhas. Quando o cara pisa num bolsão, o gás escapa. Entra em contato com o oxigênio, incendeia. O cara se assusta e sai correndo. Quando ele corre, ele pisa mais forte no solo. O que ocorre com os bolsões? Vão arrebentando. E o fogo vai seguindo o cara. Por isso que o boitatá segue a pessoa. Mas não é. Isso que foi descoberto em Vênus. Então foi descoberto fosfina, significando dizer o quê? Que ali existe matéria orgânica. Sim. E que essa matéria orgânica possivelmente entrou em decomposição.
E ao entrar em decomposição, formou a fosfina, que está em praticamente toda a atmosfera venusiana. Daí, outra coisa também que foi divulgada a larga escala, e Marte? Tem vida em Marte? Será que nós vamos ser abordados por marcianos? Né? Eu não acredito nisso. Né? Eu não acredito nisso, por quê? Porque a vida em Marte, se é que existiu, apesar que alguns fósseis de algumas rochas comprovam a existência de bactérias em Marte, certo? Mas isso há milhões de anos atrás. Né? Então, esses fósseis, eles acabam gerando o que nós vamos dizer da protovida. Então, Marte possivelmente tinha uma protovida. Só que existem condições para que exista vida. Né? Então, é bem legal aí a gente pensar em quais são as condições para que exista a vida propriamente dita. Né? Veja, eu vou falar de vida conforme nós conhecemos. Sim. E aqui eu quero fazer uma diferença enorme. Vida conforme nós conhecemos e a vida que a gente espera encontrar. A vida conforme nós conhecemos depende da fé, da ciência. A vida que a gente espera encontrar, nossa, é fé. E aí, putz, eu posso estar falando com vocês agora e aqui atrás de mim eu tenho a fé que um ETzinho está me mandando as ideias. Certo? Só que isso depende da fé. Não depende mais da vida conforme nós conhecemos. Então nós vamos trabalhar com a vida conforme nós conhecemos. Então, a primeira pergunta que eu faço assim, mais forte que aquela outra, né? Aquela outra saiu, eu saí livre daquela outra, a internet me salvou. É. Não, mas saiu bem, saiu bem. Inclusive, você estava falando de alguns deuses, né? E um cara chamado de Erich von Däniken escreveu em 1970 um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Existe o filme, inclusive, Eram os Deuses Astronautas, no YouTube. Vale a pena assistir. Ele faz um monte de questionamento. Um monte de questões. Né? Ele não dá nenhuma resposta. E eu penso que não deva dar mesmo. Não tem que dar. Tem que ir atrás mesmo. Né? Então, veja. A vida conforme nós conhecemos. Do que você, Mari, necessita para viver? Eu, Mari... Olha, primeiro lugar, a esfomeada precisa de alimento. Ótimo. Alimento, água, né? Água, mais de 70% do nosso corpo é água, a gente precisa de água. A gente precisa da luz solar, a gente precisa, para a nossa sanidade mental, de pessoas, de compartilhar. É lógico, aí já entra no ambiente, né, biopsicossocial, né? Tanto da parte biológica, né? O alimento, clima, temperatura, roupas, protetor solar por causa da camada de ozônio. Eu preciso de um monte de coisas que me protejam, né, que gere meu bem-estar aqui na Terra. Mais os amigos para me manter com sanidade, o ar que eu respiro. Tudo, higiene, cuidados pessoais no geral. Preciso de tudo isso para me Isso. manter. O Pedro, inclusive, colocou gases, carbono. Carbono é essencial. Sim. Carbono é essencial, sem sombra de dúvida. Quer ver uma pergunta que é bem legal sobre vida fora da Terra e que pouca gente se toca? Por que você precisa aqui na Terra de plantas? Uma resposta tão básica, um troço tão básico. Bom, para onde você olha tem planta. Será que as plantas são essenciais à vida conforme nós conhecemos? Sem sombra de dúvida.
Não existe. Por que não existe vida em Marte? Porque Marte não tem planta. Mas pode ter Entende? Aí você havido, vai... né? Igual você tá falando. Pode ter havido, mas não tem. Hoje não tem. Por isso que Marte é estéril em relação à vida. Né? Como o Pedrinho falou agora sobre compostos de carbono, eu pergunto para vocês o seguinte: quem é que transforma a luz do Sol em compostos pelos quais nós nos alimentamos? São as plantas. Então as plantas, elas são necessárias não para produzir oxigênio ou qualquer outra coisa. Não, as plantas são necessárias para transformar a energia solar em energia química e essa energia química nos sustentar. Olha que troço bacana, cara. É um troço assim, putz, é perfeito o ciclo. A Mayla colocou, Mari, deixa a live salva, uma amiga não pôde ver agora, mas quero muito ver. Então, tá, Mari? Não esqueça, se não tiver salvo, tudo vai estar no meu Instagram. Tá? Então, veja, Mari. Então, as plantas são necessárias, mas o Pedrinho respondeu algumas coisas bem lógicas. O que nós comemos são compostos de carbono. Nós somos feitos de compostos de carbono. Então, vamos imaginar uma viagem. Nós pegamos nossa espaçonave e ó, vamos embora. Vamos viajar pelo espaço. Só que chegamos a uma determinada distância da Terra e a nossa espaçonave tem uma pane. Nós temos um grupo pequeno de pessoas, certo? Geralmente para essas viagens rápidas, né, existem no máximo 10 pessoas. Portanto, Mário, o que você falou que eu preciso de muitas pessoas, não. Nós não necessitamos de muitas pessoas. Não muitas, né? Preciso de algumas para socializar. Preciso de algumas pessoas para a gente poder trocar ideias. Então, nós estamos perdidos, nós não sabemos o caminho de volta para a Terra, e nós vamos ter que achar um outro planeta, no qual a nossa espaçonave vai ter que chegar, nesse outro planeta, e ao chegar nesse outro planeta, nós vamos ter que ter, ao menos por um determinado tempo, até a gente poder pegar as orientações para voltar para a Terra. O que nós teríamos que procurar? Primeira coisa que nós... Imagine também que nessa espaçonave tem um supercomputador. Só que esse supercomputador não estava programado para a gente se perder. Né? E esse supercomputador também não sabia a rota de volta. Então não era tão super assim. Ele era super, mas não é tão super assim. Médio. Então, o que nós temos que procurar, então? Uma coisa que é fundamental nós procurarmos, veja, é a vida conforme nós conhecemos. Tá? Uma coisa que é fundamental a gente procurar é uma estrela igual ao Sol. Porque se não tiver uma estrela, de onde é que nós vamos tirar energia? Então temos que ter uma estrela igual ao Sol. Então quais são as condições da estrela? Ela tem que ser uma estrela de quinta grandeza. Isso daí a gente aprende na escola em geografia. E segunda geração. Ela tem que vir de uma outra estrela. O tempo de vida dela tem que ser entre 5 a 8 bilhões de anos. Porque se for 4, não deu tempo de desenvolver sistema solar, sistema planetário. Se for mais do que 8, talvez esse sistema planetário já nem exista mais. Então ele tem que estar entre 4 a 8 bilhões de anos. O nosso Sol está a 5 bilhões.
Além disso, a cor da estrela tem que ser amarelo esbranquiçada. Por que amarelo esbranquiçada? Porque favorece a produção de oxigênio nas plantas. Se você colocar verde, azul, violeta, vermelho, as plantas morrem. Então nós temos que ter essas condições da estrela. Uma estrela de segunda geração, quinta grandeza, de cor amarelo esbranquiçada. E que ela tem em volta dela uma emanação de energia. E que o planeta que nós estamos procurando, ele esteja dentro da faixa não muito próximo, porque daí não tem como ter vida, nem muito distante, porque também não tem como ter vida. Próximo significa que ele vai queimar. Distante não vai ter energia suficiente para sustentar a vida. Certo? Então a gente coloca esses dados no computador e pum, sai o resultado. Nós temos a nossa galáxia aproximadamente 2 trilhões de estrelas. Foi descoberto isso há pouco tempo atrás. Nós pensávamos há bem pouco tempo atrás que nós teríamos aqui no máximo 2 bilhões de estrelas. Nós temos 2 trilhões de estrelas. Desses 2 trilhões de estrelas, o nosso computador jogou para nós que estrelas exatamente como nós procuramos, nós vamos encontrar aproximadamente 4 bilhões de estrelas. Cacete, como é que nós vamos agora? Porque eu não tenho combustível para ir a 4 bilhões de estrelas. Aí nós vamos para o planeta. Quais são as condições que o planeta tem que ter? O Pedrinho matou quase todas elas. Primeiro, tem que ter água ou um líquido que substitua a água. Tem que ter gases. Principalmente amônia, CO2, a fosfina, o SO2, o NO2, porque tudo isso vai servir para nutrir o solo. Tem que estar numa faixa que nós chamamos de faixa de vida. Nem muito distante, nem muito próximo. Será que é necessário ter oxigênio? O que você acha? Ai, depois de tudo isso, Jack, só Deus sabe. Tô brincando. Pior que isso mesmo, você acertou na mosca. Você acertou na mosca. Na realidade, o oxigênio, ele só serve para o tipo de vida que nós chamamos de vida aeróbia. Vida que necessita de oxigênio, como a nossa. Porém, existem bactérias que são anaeróbias, que não necessitam de oxigênio. Porém, como nós necessitamos e quem estão perdidos somos nós, eu vou colocar no computador. Tem que ter oxigênio para que eu possa respirar. E aí, com todos esses dados, o planeta tem que ser rochoso. A Terra é rochosa. É uma rocha. Né? Será que precisa ter outros planetas ao redor? Não. Pode ser único. É mais difícil, mas pode ser único, desde que ele tenha uma atmosfera boa e grossa o suficiente para queimar os meteoros. Não tem problema de não ter outros planetas. Aí eu coloco todos esses dados no computador. O computador faz cálculo, pim, joga para nós. Você sabe quantos planetas, que nem a Terra, existem na nossa galáxia? 400 milhões de planetas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando você olha para cima
E você lembra da Bíblia? Quando Cristo falou, são muitas as moradas de meu Pai. Será que ele não estava se referindo a esses 400 milhões de planetas? Cara, 400 milhões de planetas são 400 possibilidades de nós irmos a esses planetas e nós vivermos nesses planetas. 400 milhões de planetas, como a Terra. Por isso que Carl Sagan chegou e falou o seguinte: o universo, ele não comete desperdícios. Você pensar que só existe vida na Terra é um grande desperdício. É um grande desperdício. E o universo não comete desperdícios. Agora, por outro lado, você pensar que ao nosso redor, nesta galáxia, existem 400 milhões de planetas como a Terra, que talvez tenham vida inteligente como a Terra, é assustador. Ainda mais que a gente não sabe qual é o nível de inteligência e também o que esperar dessas populações se elas existem, né? Porque Sem assim sombra de como na dúvida. Terra, né, a gente vive nessa dualidade do bem e do mal, o que esperar dessas possíveis civilizações? E pior, né, Mari? O que é bem e o que é mal, É, tirando o ser humano. é uma dualidade Certo? que nós mesmos criamos, né? Você imagina uma formiga olhando para um ser humano. O que essa formiga, se tivesse a capacidade de nós registrarmos o que ela pensa, o que será que ela iria pensar do ser humano? Que nós somos algum tipo de Deus para elas, de repente, né? Será? Será? Sabe? E aí, esse será que eu coloquei é uma coisa. Cara, sempre coloque um será, Sim. uma dúvida, uma pergunta. Entende? Porque aí você começa a falar de coisa com coisa. Sim. Entende? Então, eu chegar para você e afirmar só existe vida na Terra e perguntar no final, será? Ixi, mudou, mudou de figura. Mudou A de pessoa figura o esquema. vai ser instigada a procurar e a pensar por ela mesma, né? Que é uma Mas coisa que sem a gente sombra de precisa de fato, porque as pessoas não têm deixado de pensar por si mesmas, né? Vivendo realmente o pensamento dos outros, que é a tal da fé cega. Que outro dia eu vi não me lembro agora onde que eu ouvi, mas eu achei tão interessante que a nossa fé ela não deve ser cega, né? Igual eles falam na Bíblia. A gente tem que procurar mesmo, pensar por nós sim. mesmos, analisar se dentro do nosso contexto isso seria possível e não apenas se alimentar daquilo que os outros nos oferecem. A gente buscar o nosso próprio alimento, né? E o conhecimento é isso. É o alimento que a gente vai buscar fora daquilo que os outros nos dão. É pensar fora da caixa, né? Acho que esse papo que a Isso gente é está falando é fundamental. bem. É, Principalmente dentro disso que nós estamos falando, da vida fora da Terra. Né? Porque as condições para que exista vida fora da Terra são essas que eu coloquei. Será? Então você vai atrás de outras. Você vai procurar diferente. Existe uma série na Netflix, Vidas em Outro Planeta, em Outros Planetas. Assistam essa série. É maravilhosa. A vida em outros planetas. Assistam Cosmos,
de Carl Sagan. É fantástico, vocês têm uma outra visão das coisas, né? Viu, Jadson? E também, em relação ao Arquivo X, que você falou, tem uma série do mesmo criador de Lost, ele fez uma série que chama Fringe. E é uma Sim, série bem Fringe. parecida com o Arquivo X também, fala de outras dimensões, fala de seres, de outros planetas e tal. Coisas curiosas que é legal também para quem gosta desse tipo de assunto. Ó, me perguntaram aí por que outras civilizações iriam entrar em contato conosco, né? Veja, aqui a gente vai falar de um troço muito legal, que são níveis de evolução, certo? Da evolução intelectual, evolução da inteligência, uma série de coisas. Veja, para que uma outra civilização entre em contato conosco, certo? Nós temos que pensar da seguinte maneira: nós, seres humanos, nós já entramos em contato com outras civilizações? Não que tenha sido divulgado. Possivelmente não, porque isso é o tipo da coisa que dificilmente vão conseguir esconder. Mas possivelmente não. O máximo que nós fizemos foi pegar a Voyager, que era uma sonda espacial, e fazer essa sonda espacial sair junto com a Pioneer, foi uma para um lado e a outra para o outro, né? A Voyager foi para um lado, a Pioneer foi para outro, né? E tiramos essas duas sondas do sistema solar. Portanto, com todo o nosso nível de tecnologia, nós ainda não saímos do sistema solar. O ser humano mal e porcamente foi até a Lua, certo? E mal e porcamente chegou em Marte, com robôs, né? Mais do que isso nós não fizemos. Então nós não entramos em contato com civilizações extraterrenas. Por quê? Porque nós não temos um nível de tecnologia para entrarmos em contato com essas civilizações. Então a civilização, para entrar em contato conosco, tem que ser mais tecnológica do que nós. Só que para ser mais tecnológica do que nós, tem que ter mais tempo. Se nós levamos 20 mil anos para nós termos aqui agora um celular que a gente consiga se comunicar, levamos 20 mil anos para chegar nisso. E de vez em quando ainda falha. Oh. Certo? Você imagine pegar uma espaçonave para sair para outra estrela, para outro planeta, ou algo assim. Então, realmente, a civilização tem que ser mais velha. Sendo mais velha, tem que ser mais inteligente. Sendo mais inteligente, tem que ter mais tecnologia. E aí ela pode viajar. E um problema seríssimo que nós enfrentamos no estudo da astrofísica, da astroquímica, da astronomia, um problema seríssimo, é o que nós vamos chamar de espaço-tempo. Então você veja, a estrela mais próxima de nós, Mari, é uma estrela chamada de Alfa do Centauri. Alfa do Centauri está a 4,4 anos-luz da Terra. O que significa isso? Significa dizer que nós, se tivéssemos tecnologia para viajar na velocidade da luz, nós levaríamos 4,4 anos para chegar em Alfa do Centauri. Certo? Com a nossa tecnologia hoje, se eu for para Alfa do Centauri, sabe quantos anos eu vou levar para chegar lá? 82 mil anos. No formal. Por isso que a gente não... Por isso que a gente não entra. Não, no formal eu já estou, né, Mari? No formal eu já estou. Por isso que a gente não entra em contato com outras civilizações.
Tá? Então, nós especulamos que essas outras civilizações possam entrar em contato com a gente, certo? Nós especulamos que eles possam viajar através de buracos negros, né, que foi descoberto aí o ano passado, foi fotografado um buraco negro. Né? Tem as Nós histórias dos imaginamos buracos de minhoca também, né? Que isso, que são falam. atalhos, né? Sabe? Que Tem são a atalhos. transmissão por telepatia também, né? Porque Essa pessoas. daí, daqui a pouco eu vou entrar. Ah, Essa então. daí eu vou daqui a pouco entrar. Eu vou falar sobre isso. Por exemplo, vocês já viram um filme de ficção científica, por exemplo, Star Trek, Oh, em que a adoro. espaçonave de Star Trek anda em velocidade de dobra? Sim. Né? Dobra 1, dobra 2, dobra 9. A última estava andando em dobra 20. O que é velocidade de dobra? Imagina o seguinte. Imagine que esse papel aqui seja o espaço-tempo. Certo? Quando o espaço-tempo está aqui, e você faz nele uma grande força aqui, e essa força é feita não com a velocidade, e sim com a energia, o espaço se dobra. E aí eu saio desse ponto e chego a esse ponto com dobra 1. Uhum. Se tiver duas dobras, dobra 2. Se tiver 3 dobras, dobra 3. E assim por diante. Então, isso é a velocidade de dobra que é colocada. É evidente que essa tecnologia, com essa quantidade de energia, nós ainda não temos. Né? Nós ainda não conseguimos essa forma de tecnologia. Né? E aí surge aí a coisa começa a abrir. O leque faz assim, ó. Tá? Pirâmides. As pirâmides do Egito foram construídas por uma civilização extraterrena? Então, meu ponto de vista, a crente, eu acredito que sim. Eu já ouvi muitas histórias também, relatos, as pessoas que estudam ufologia, né? De civilizações que construíram essas pirâmides justamente como uma comunicação, porque elas emitem frequências como um sinalizador. E algumas pirâmides também, inclusive, serem pontos de aonde a nave se acoplava, como se fosse para a planagem mesmo de determinadas naves. Tanto que pessoas que falam que tiveram contatos, né, e conversaram com civilizações e tiveram contato, foram levados para naves, falam também que o Triângulo das Bermudas tem aquele problema também dos sinais e tudo, por ser uma pirâmide submersa e ela ainda está ativa. Então, ela emite determinadas frequências ali, muito fortes. Se alguém se aproximar com o marca-passo para. Se acontecer qualquer tipo de sinal de energia que chega ali perto, realmente perde-se a energia, né? E a pessoa desaparece, navios afundam e acontece um monte de coisa e nunca mais é visto. Nós daqui a pouco vamos falar do Triângulo das Bermudas. É. Eu já falo sobre ele. Tá? Veja, na realidade as pirâmides foram construídas por seres humanos. Foram escravos. O povo egípcio, na época, ele era muito escravocrata. Então ele escravizou milhões de pessoas. Milhões de pessoas deram seu sangue para que essas pirâmides fossem construídas. Ô, tua filhinha ali atrás, que lindinha. Ah, agora eu te vi. Tudo bom? Como é que tá você? É Sara, né? É. Isso. Então veja, Mari.
tudo isso que as pessoas falam, que emite radiação e não sei o quê, até hoje a ciência não comprovou nada disso. Absolutamente nada disso. Tá? Veja, não estou dizendo que não exista. Sim. Eu apenas estou colocando um será bem grande. Certo? Então, as pirâmides, na realidade, foi o sangue de muitos seres humanos que foi derramado para que elas fossem construídas. Tá? Agora, se você chegar para mim e perguntar o seguinte, tá, Jackson, tudo bem, então a construção foi por ser humano, foi. E de quem é o projeto? E dancei. Porque até então não existia esse tipo de projeto para se fazer aqui isso daí. Entende? Então, e veja, quando a gente fala em pirâmides, a gente pensa em três, que são as pirâmides de Gizé, ou Gizé, né? Keops, Khafre e Mykilinus. No mundo inteiro, existem mais de 8.000 pirâmides. E até, todas elas... E elas estão devidamente posicionadas, assim, até em questão de distância. É um planejamento muito estratégico para o ser humano naquela época, sem tecnologia. Muito estranho. Muito estranho, sabe? Então, e aí a pergunta que mais a gente se faz quando surge esse tipo de assunto é o seguinte, foi uma pergunta que fizeram aqui, por que uma civilização com uma tecnologia maior do que a nossa viria até nós e daria os planos para se construir uma pirâmide? E aí surge novamente, será? De novo a gente esbarra no mesmo problema. Nós não temos hoje tecnologia para provar, nem que sim, nem que não. O que nós temos são relatos históricos, e por esses relatos históricos nós conseguimos dizer que quem construiu as pirâmides foram os seres humanos. E aí a gente fala, e os moás da Ilha de Páscoa? Sabe aquelas caras grandes, aquelas pedras grandes que estão olhando para o céu? E daí, como é que fica? Se você vê o filme, o Moá, você vai ver qual foi a tecnologia que eles usaram. Mas, novamente, eu pergunto, para quê fazer uma pedra daquele tamanho? E Stonehenge? Então, como eu falei, eu vou colocar muito será, porque eu não tenho respostas. Ninguém Entende? Eu não tem, tenho né? resposta. Nós temos relatos, Agora, né, de pessoas. Oi? Agora, você tocou num ponto, tem um monte de pergunta aqui. Ó. O Pedro está perguntando, e onde mais tem pirâmides, a não ser no Egito? Existem pirâmides aqui no México, existem pirâmides na Austrália, existem pirâmides em Nova Guiné, existem pirâmides na China. Existe uma série de locais que tem pirâmides, além das pirâmides do Egito. Só no Egito são mais de 60 pirâmides. Nós conhecemos ali o Vale dos Reis, com as três, né, com as pirâmides de Gizé. Né, mas existem várias outras. Especula-se também que tem muitas submersas, né, que ainda não foram encontradas. Sim, que ainda não foram encontradas. Né? Então, quando você começa a estudar esse tipo de assunto, ele é um assunto que não tem fim. Né? Como eu falei dos Moás, como eu falei de Stonehenge. Agora, você tocou num assunto, agora há pouquinho, Mari, que eu achei bem interessante, que é a transmissão do pensamento, a telepatia. Mas vamos brincar um pouquinho aqui de alugar o nosso pessoal que está aqui?
É isso daí, Alexandre. Na Antártida também tem pirâmide. Foi descoberta há pouco tempo atrás, conseguiram fotografar a pirâmide e não é feita de gelo, não é pedra mesmo, é pirâmide mesmo, né? Então vamos alugar um pouquinho o nosso pessoal aqui que está com a gente. Mari, se você fosse a capitã de uma civilização mais inteligente que o ser humano e quisesse vir para a Terra sem ser percebida, porque você é mais inteligente, certo? Sem Certo. ser percebida, o que você faria? Poderia ser telepaticamente, né? Hum, Como se fosse um apito de cachorro, que só o cachorro sim, ouve. Um sim, telefone, né? Um telefone de contato, exato. Só só, que daí só dessa forma. nós temos um problema. A minha pesquisa seria muito limitada. Porque para fazer pesquisa eu preciso do meio físico. Sim. Sem o meio físico eu não faço pesquisa. Então vamos colocar algumas coisas aqui só para mexer com a cabeça do pessoal, tá? Se eu fosse um comandante, eu iria escolher um ser humano normal, porém com uma inteligência muito maior do que dos outros seres humanos. Ai, desculpa, Jackson. Esse, A, ah, a, a Sandra viria como uma caneta Bic. quem é que inventou a caneta Bic? Porque antes a gente escrevia com pena, né? Então você veja. Então a primeira coisa, eu colocaria um ser humano normal, certo? E que esse ser humano fosse bastante inteligente, o suficiente para poder influenciar diversas pessoas. Porém, para não assumir a influência dessas pessoas. Portanto, político estaria fora. Porque político quer se mostrar, quer influenciar, quer ter o poder. Segunda coisa que eu colocaria nessa pessoa, essa pessoa não poderia ser extremamente bonita e nem extremamente feia. Uma pessoa comum. Porque extremamente bonita chama atenção. Extremamente feia chama atenção. Então a beleza dela deveria ser na média. Essa pessoa teria que ter contato com poucas ou muitas outras pessoas. O que você Tudo na acha? média. Teria que ser Tudo tudo na na média. média. Perfeito, tudo na média. Só que na hora que ela tivesse o contato, ela deveria influenciar. Ela deveria ser influente. Às vezes, até essa pessoa deveria falar de coisas que os outros olhassem para ela e falassem: pô, esse cara está falando, isso daí é loucura. E não dessem muita bola. É. Aqui a minha mãe colocou mendigo. E você sabe que eu tive várias experiências já com mendigo, viu? De mendigos assim me seguirem saindo do metrô e virem atrás de mim e conversar comigo, coisas assim, surreais não, dentro muito da normalidade, né? Mas assim, falarem coisas que eu tava vivendo, de sentar do meu lado, de conversar comigo, assim, como se fosse um recado, sabe? Um recado divino. E eu Você achei viu, interessante essa você comparação. viu, Ah, a Sandra falou você que nós viu o somos que da a mesma Sandra nave. falou? Deus, o Jackson é ET.
Outra coisa, por exemplo, mendigo não daria certo, sabe por quê? Porque Porque não todo mundo teria ia recursos correr. financeiros. Não, e não teria recursos financeiros. Por Também. exemplo, se a pessoa necessitasse de uma informação que está no México, ela tem que ter o poder econômico para sair e chegar lá no México. Porque não esqueça que ela não está vivendo no planeta dela. Ela está vivendo no nosso planeta segundo nossas regras. E ela tem que usar passaporte, ela tem que pegar o avião. Não, entendeu? Ela é um agente Então, ela secreto. deveria ter isso, né? Então, quando a gente fala desse tipo de assunto, aí a gente entra na telepatia. Será que essa pessoa nos comunicar, a hora que ela se comunicaria única e exclusivamente através da fala, através de gestos, através de olhares, ou ela teria, eu não gosto de chamar de poder, mas ela teria a condição de repente, num grupo, implantar ideias sem que as outras pessoas entendessem. De onde é que surgiram as ideias? Os famosos, como se falou, recados. Olha, e aí você olha em volta, como o Pedrinho falou, né? Nossa, tem muita gente em volta. Realmente. E aí eu pergunto, será? Mais um será. Será que isso é realmente... Por isso que quando eu vejo, por exemplo, as imagens que os caras colocam dos reptilianos, ou então dos andromedes e não sei o que colocam aqueles caras... Cara, não seria assim. Porque assim você vai notar. Você vai perceber quem é. E se eles estão aqui, será que eles estão aqui? Eles não querem ser percebidos. Daí você poderia me perguntar, mas como é que se prova que eles não querem ser percebidos? Você já encontrou alguém? Eu Você já não, encontrou um aqui? eu não. Conheço pessoas que dizem ter visto, mas aí É, é a experiência dizer da uma pessoa. A coisa, gente tem que ter as nossas próprias experiências, né? sabe? Então, cara, é muito 10 vocês perceber isso, né? Eu penso, agora eu vou ferrar com todo mundo. Eu penso que essa pessoa iria estudar física quântica por 40 anos. Ou ia assim, aos 30 começar a estudar, tipo eu. Ó, caiu até o, caiu até o celular aqui. Tá vendo só? Olha, meu celular aqui ficou inquieto agora. Calma. Calma, calma, calma. E se eles estivessem em outra dimensão? Será? O problema da outra dimensão, Alexandre, é que nós, novamente, com a tecnologia que nós temos hoje, nós não conseguimos ainda detectar uma outra dimensão. Né? Nós vivemos um mundo tridimensional e é nesse mundo tridimensional que eu posso falar. Tudo que eu falar fora do mundo tridimensional, veja, não estou dizendo que não existe, não estou dizendo que não acredito em outras dimensões. O Tesseract está aí para provar que nós temos outras dimensões. Entende? Mas o que eu estou dizendo é que com a tecnologia que nós temos hoje, mesmo que essas pessoas estivessem em outra dimensão, eles não conseguiriam atuar na nossa dimensão. É a mesma coisa que você, de repente, querer desenhar uma maçã numa linha reta. Não vai conseguir desenhar maçã. A hora que você desenhar lá a maçã, você está usando duas dimensões, a largura e a altura. Na linha reta, você vai desenhar uma linha reta. Ó, isso daí é uma maçã. E aí a coisa fica muito no...
Será? A gente fica muito no achismo, né? Ah, Silvia, por que temos muitas crenças limitantes? Talvez exatamente pelo medo que a gente tenha de desvendar a si mesmo. Então, nada melhor do que colocar, Silvia, numa crença limitante a responsabilidade de você não ir atrás das suas coisas. Entende? Então, talvez daí surjam as crenças limitantes. Aí, como se explica as materializações de objetos? Veja, eu, na realidade, Alexandre, eu não tenho a explicação dessas materializações. Eu, sinceramente, qualquer coisa que eu vou te falar aqui, eu vou te falar besteira. Entende? Porque eu não sei. Né? Agora, que elas existem, elas existem. Né? Existe uma frase muito famosa de um escritor que ele diz o seguinte: não credo en la bruja, pero que ela sai. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Entende? Então é mais ou menos por aí a coisa. Até Mas, tocando nesse assunto, Jack, que você falou das bruxas, né? Por que, né, será que a igreja queimaria e faria tantas coisas com as bruxas se não acreditassem nas bruxas, né? sem sombra de dúvida, Por que sem tanto sombra de medo? dúvida. Por que querer exterminar se elas não existem? Então você dá poder, E né? aí, Quando você tem medo, você está dando poder para aquela lógico, pessoa. lógico. Você investe de poder, né? Você investe a situação de poder. E falar um pouquinho sobre alguns assuntos bem relacionados com isso daí. E o primeiro é a Área 51. O que é a Área 51? A Área 51 é uma instalação da Força Aérea Norte-Americana que fica na base de Edwards, a base aérea de Edwards, em Nevada. Essa Área 51 foi onde começou e aonde estão arquivados os Blue Books. Então, ninguém sabe o que é a Área 51. E o governo também não abre. O governo norte-americano também não abre o que é a Área 51. Mas é um lugar super protegido. Se tem disco voador, se não tem disco voador, se tem ET, se não tem ET, não tenho a mínima ideia. E, sinceramente, acredito que pouca gente tem a ideia do que é a Área 51. Além da Área 51, o famoso caso Roswell. Roswell é uma cidade que ela fica no Novo México, nos Estados Unidos. Em 1947, se eu não estou enganado, em outubro, putz, agora eu não vou lembrar direito, mas em 1947 houve um grande estrondo no céu e desse estrondo bateu contra o solo um objeto flamejante. E quando eles foram para ver esse objeto flamejante, esse objeto ele tinha a forma de um disco. Porém, quando eles foram para pesquisar o objeto, imagine, 1947, o medo de todo mundo no pós-guerra. Né? Nós estamos falando 2 anos depois da guerra, poderia ser uma bomba, poderia ser qualquer coisa. O pessoal saiu, o exército tomou conta. 3 dias depois, Roswell estava limpo do objeto. Então, até Se eu não me hoje, engano, ninguém sabe. existe um filme com Tem, esse tem, caso. Já tem, assisti. tem. O caso Roswell. Né? Por sinal, um bom filme, vale a pena assistir. Mas é evidente, o que era, ninguém sabe. Ninguém sabe o que era. Se está na base 51, também ninguém sabe. Sabe? O que eles explicam é que era um protótipo de um balão meteorológico. É evidente que essa ninguém engole. Né? Não dá Porque para engolir. se fosse, né? Se fosse de fato isso, por que não mostrar fotos? Por que não ir ao público, né? Então, acredito muito nisso também. Se há um mistério tão grande, o que será que eles Porque estão não escondendo? desvendar.
Né? Aí eu quero falar um pouquinho também, bem rapidinho, sobre o que vem a ser os agloglifos. Agloglifos são aqueles desenhos que aparecem em plantações. Né? Esses desenhos, eles são extremamente, mas extremamente complexos. Você Simétrico. veja, em simétrico, nossa, são fantásticos. Se eu não estou enganado, em 2012 ou 2013, apareceu na Inglaterra, agora eu não me lembro se foi na Inglaterra ou foi na Austrália, acho que foi na Inglaterra, apareceu um agroglifo em que era o formato do vírus que nós temos hoje, do Covid, Olha, em 2012. Se você procurar lá no Google, você vai encontrar a imagem desse agroglifo. Talvez não tenha sido na Inglaterra, talvez isso seja errado, mas é bem interessante. Muita gente diz que essas marcas são feitas pelos próprios seres humanos. Olha, sinceramente, é difícil acreditar. Agora, se você me perguntar por quem, não tenho a mínima ideia. Não sei. Não sei. parece um carimbo Inclusive, gigante, né? Parece um carimbo é gigante que desce e prensa a isso, vegetação ali. influência na vegetação. Você veja, há bem pouco tempo atrás, há uns 2 ou 3 anos atrás, aqui pertinho de Curitiba, em Prudentópolis, é uma cidade aqui perto de Rebouças, né? Em Prudentópolis apareceu um troço desse, uma plantação de trigo. E o que mais assim me impressionou, eu não fui até lá ver, estava louco para ir, mas acabei não indo lá. O que mais me impressionou foi ver o trigo que foi tirado dessa plantação. O trigo que foi tirado dessa plantação não estava quebrado, ele estava torto. Não quebrou o trigo. Sim. Impressionante, realmente muito impressionante isso daí. Né? E dentro dos estudos que eu fiz, eu pesquisei muito sobre há quanto tempo existem essas marcas. Né? E aí eu fiz uma correlação entre os agroglifos e as linhas de Nazca. As linhas de Nazca são desenhos gigantescos que existem no deserto de Nazca, que você, da terra, você não vê o que é. Você só vê os desenhos do céu. Tanto é que você paga lá, hoje, se não me engano, é $250 para você sobrevoar, para você ver os desenhos no chão. Então, realmente, isso daí já são indícios de que o homem antigo, veja, as linhas de Nazca, elas datam de aproximadamente entre o ano 400 depois de Cristo e o ano 600 depois de Cristo. O que esses caras iam fazer? Como é que eles vinham do céu? Sabe, são perguntas assim muito perspicazes que você tem que fazer. Para que isso? E o pior, né, agora, é que essas linhas estão sendo encontradas no mundo inteiro. Que antes nós não tínhamos resolução nos nossos aparelhos para ver essas linhas. Hoje nós temos. Então tem um filme da série Alienígenas do Passado em que eles mostram a cabeça de um índio entre as montanhas. E Naquele você canal olha, History, né? No canal no History. risco. E tá lá mesmo, a cabeça do índio. Cara, como é que pode? Quem é que fez? E você olhando de frente para ele, no chão, você não vê nada. Você só vê de cima. Sabe? Então é muito interessante e isso é um troço que realmente nos mexe. Ah, eu acredito também que as evidências elas têm evoluído de acordo com a evolução da nossa tecnologia.
até Sem para sombra de serem dúvida. encontradas. Então, por exemplo, Eu né, concordo. antigamente, dentro das pirâmides, dentro de cavernas, eles eram relatados, né, por aqueles desenhos que eu não lembro o nome, tem o nome, né, os desenhos nas cavernas, mas eles eram retratados assim, ou esculpidos na própria pedra, né, como seres superiores, maiores, mais altos, né? E até Sim. evidências de que tivessem alguma energia, que alguns especulam que seja a energia vril. Quem nunca ouviu falar, vai estudar. Que essa É, energia vril, inclusive, é uma energia muito forte que eles utilizam com o poder da mente, né? Então, os estudiosos de ufologia tratam muito sobre isso também. Sobre a questão de você, com a mente, controlar, né? E levar objetos muito pesados de um lugar para o outro. Até especula-se que o desaparecimento de Atlântida seja por conta dessa energia vril, pela manipulação sim, errada dela, né? Porque ela poderia virar uma bomba nuclear usada pelas mãos erradas, né? Tudo que é sim. usado Sem sombra de pela mão dúvida. errada, ela pode virar uma arma. Então, especula-se isso, que a Atlântida tenha sido uma civilização alienígena aqui para nos ensinar coisas e que o ser humano se corrompeu e por isso que a Atlântida teve que desaparecer. É, Eu, no meu diga de ponto de passagem vista, bíblico isso também, né? no Sodoma e meu ponto, Gomorra. exatamente, do meu ponto de vista, tudo isso está retratado na Bíblia. Do meu ponto de vista, Deus é um extraterrestre. Pode parecer, Deus é um extraterrestre. Sim, ele é. Se ele não mora na Terra, ele é universal, ele criou o Sol, a Lua e tudo que existe. Eu acredito muito nisso. E acredito muito em Deus e acredito muito que não estamos sós. Igual você falou, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que é da Igreja dos Mormons, né? Que retrata que Jesus apareceu nas Américas após ter desencarnado. E ele fala muito sobre isso também, sobre a questão da gente, de Jesus ter aparecido lá e ter falado sobre as moradas e que as moradas podem ser sim outros planetas, esperando pela civilização ou que já tem outras civilizações, dependendo do grau de evolução consciencial, porque nós somos parte É, de uma única consciência, né? Então eu vejo sim. muito isso como nossos irmãos interestelares mesmo. Esse assunto para mim é como estar falando com um irmão que não é daqui, que eu não conheço, que está em outro planeta, mas eu sinto que ele existe, eu sinto que há uma conexão entre nós. Então eu vejo muito isso também É, pelo lado espiritual, apesar de não ter provas. e é bem legal, só para encerrar esses casos, né? Eu vou falar do voo 19, o caso do voo 19. Esse voo 19 foi o que despertou o interesse pelo Triângulo das Bermudas. Tá? Antes do Triângulo das Bermudas eu não tinha interesse nenhum. Né? Depois desse caso do voo 19, é que vai despertar o interesse pelo Triângulo das Bermudas. Em 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de aviões com 14 pessoas, né, 5 aviões, e nesses 5 aviões existiam 14 pessoas. Eles saíram para fazer um teste de bombardeio com torpedos. Junto com essa esquadrilha tinha um outro avião, certo? Eu não me lembro agora o nome do capitão que estava no outro avião, que eles mantinham contato, então, os aviões com a base e os aviões com esse cara, e esse cara com a base, porque era uma turma de elite da Força Aérea Norte-Americana. E, de repente, eles fizeram uma comunicação por volta das 19 horas, um pouquinho antes de lançarem os torpedos, eles fizeram a comunicação com esse capitão que estava olhando para os aviões. Esse capitão entrou em contato com a base
para que eles pudessem lançar os torpedos. Quando ele devolveu no rádio que eles podiam lançar os torpedos, o rádio só ficou naquele barulho de fora de estação. Ele mudou de canal, tentou de novo, pediu para a base entrar em contato, a esquadrilha havia desaparecido. Sumiu. Sumiu. Ele deu várias voltas, tentando achar resquícios no mar, não achou absolutamente nada. Daí ele teve que voltar para a base de Lauderdale. No dia seguinte, eles mandaram um hidroavião, porque para eles iam encontrar os destroços dos aviões no mar. Né? E no mesmo ponto, o hidroavião também desapareceu. E até hoje, fotografaram, fizeram de tudo. Por exemplo, esse troço que tem uma pirâmide lá, não tem, porque foi fotografado para mostrar que não tem nada, não tem resquício no sol, não tem nada. Aí eles mandaram uma corveta. Corveta é o tipo de um destroyer, que também naquele ponto desapareceu. Aí eles não mandaram mais nada. Aí isso chamou a atenção para o Triângulo das Bermudas. Esse fato chamou a atenção. O que houve, como houve, ninguém sabe. Até hoje. Até hoje não foi descoberto. Diga. Sim. Meu amigo perguntou se já houve suspeita onde a Atlântida era antes de sumir. O último relato que eu vi era que era na África. Mas que eles estavam estudando a localização pelas rochas, porque pelo que foi encontrado de Atlântida, há determinados tipos de rochas e tal. E aí eles encontraram uma marca no solo, ali onde o mar recuou, que seria mais ou menos por ali. Agora eu não sei aonde que era exatamente, mas na África. Agora não sei se o Jackson já ouviu alguma coisa sobre Atlântida, se já pesquisou. Já, a Atlântida, a primeira vez que tem a citação de Atlântida é em Platão. Platão. Não, eu digo o último relato de hoje, possivelmente. Não sei. Só especulação. Não existe nada que realmente tenha isso daí. Para você ter uma ideia, esse do voo 19, eu tenho o avião que desapareceu. Quer dizer, tem um avião não, né? Tem um modelo do avião que desapareceu. Pequenininho. Mas a Sandra falou um negócio interessante, Jackson, sobre poder ser um portal, né? De repente um portal para uma outra dimensão. Será? Sim. Possível. Pode ser um buraco do minhoca. Pode ser que a pirâmide também, que não foi retratada, existe em outra dimensão paralela. Que foi o que o Alexandre falou, né? Sobre outras dimensões. Porque nós ainda não temos a tecnologia, né? E sinceramente, eu não sei se a gente ainda tem o poder mental, de capacidade intelectual para compreender isso daí. Sim. Entende? Eu acredito que a gente tem outras coisas. A gente tem outras coisas, assim, para colocar em primeiro lugar como humanidade. Eu acredito que é por isso que muitas coisas não nos são liberados de serem revelados. Primeiro lugar, a gente esqueceu que a gente precisa amar uns aos outros e respeitar uns aos outros. E isso é primordial no mundo que a gente vive, que a gente vê tanto desrespeito, tanta falta de amor, tanta falta de empatia, que aí é tão banal você procurar uma coisa fora, sendo que você teria que olhar para o seu lado, teria que olhar para você, se amar, se respeitar, amar o teu próximo, respeitar o teu próximo. Aí sim as coisas seriam liberadas para nós, né? Mas enquanto isso, eu acho que a gente tem que melhorar como humanidade, para depois a gente buscar essas coisas que realmente podem nos libertar, né? Que alguém colocou aí, conhecereis a verdade vos libertará. Sim, com certeza, mas
eu acredito que, primeiro, a gente tem que saber pregar o que Jesus veio ensinar aqui pra gente, para depois liberar outras coisas. Então, o E resto diga é só passar, especulação. esse eu tenho certeza. Esse eu tenho certeza que era ET. É Esse. Jesus, né? Sananda. Pois é, Vale. E aí para a gente encerrar, já estamos com quase 1h30 de live, Mari. Ô, louco! E aí para a gente encerrar, qual seria o nosso próximo passo? Porque as respostas elas vão depender das pesquisas. Ter fé eu acho extremamente importante. Né? Tem um filósofo chamado de René Descartes. René Descartes, a máxima dele era a seguinte: cogito ergo sum. O que quer dizer isso? Penso, logo existo. Não discordando do grande mestre que é René Descartes, mas o próximo passo está no dubito. Cogito ergo sum. Eu duvido. Penso, logo existo. Aí sim, é o será. Né? Essa live poderia ser chamada de será. Será? Né? Verdade. Se você pegar quantas vezes eu falei será, e aí, né, Mari, se eu penso que se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício. E se ele é um grande desperdício porque só tem vida no pálido ponto azul, como chamava Carl Sagan, para que tudo isso aí fora? É verdade. Para que tudo isso? É alimentar Você o nosso olhando. ego, né? É alimentar o nosso Você ego. olhando. Você longe das luzes da cidade, você olhando para o céu, numa noite sem lua, você vai conseguir ver, no máximo, 2.000 estrelas. Se a tua vista estiver boa. 2.000 estrelas ao nosso redor. A nossa galáxia são 4 trilhões de estrelas. Eu acho que seria egóico demais pensar que a vida só existe aqui na Terra. Então, é um convite que eu faço para vocês. Pensem fora da caixinha. Argumentem, discutam. Façam a pluralidade das ideias. Isso é inteligência. Isso é evolução. Legal? Esse é o Legal. próximo passo. Esse é o próximo passo. Tá? Vamos Mas eu não buscar. sou ET, não. Quer dizer, será? Questione, duvide, vá atrás do seu conhecimento, converse com pessoas, divida, compartilhe. E aí a gente vai construindo, né? Né, Jack? Vamos construindo. Não consigo. Mari, para mim foi assim um enorme prazer novamente a gente fazer uma live de um assunto tão interessante, Muito. tão legal, que a gente pode realmente fazer outras coisas aí. Tá? Com certeza. Assistam os filmes, assista a série Cosmos, que está na Netflix, no YouTube, a série A Vida em Outros Planetas, da Netflix, Universe, da Netflix, o documentário O Mundo Sem Ninguém, no YouTube. Esse documentário é, nossa, te põe para pensar mesmo a respeito de uma série de coisas. Né? O filme Contato. Leiam Nossa, um adoro. livro Exilados da Capela. Uhum. É fora do comum o livro Exilados da Capela.
100 bilhões de sóis. É um outro livro também que deve ser lido para quem gosta disso daí. E um dos livros do Carl Sagan, que para mim, quando eu li, nossa, eu tô louco para comprar de novo, né? É o livro dos demônios, como é que é o nome? Esqueci o nome dele agora. Digita aí no Google, né? Carl Sagan, qualquer coisa com demônio, que vai aparecer lá o livro. Vale a pena ser lido. Tá legal? Para mim, Mari, sua despedida, Ai, paz e paz, próspera, vida paz, próspera. irmão. Câmbio, desligo, terráqueo. Um beijo bem grande para todos vocês. Gratidão. Muito obrigado por estarem aqui, tá? E um beijo assim enorme. Desculpe nós termos ido a 30 minutos além de 1 hora. Não estava programado, mas é que o assunto realmente requer. Tá bom? Um beijo bem grande para todo mundo, tá? Paz e bem. Valeu, Lígia. Tchau, tchau. Até.